As luzes de carnaval já começavam a brilhar no Rio de Janeiro. Confete e serpentina flutuavam no ar como se o vento fosse também parte da bateria. O povo dançava, gritava, cantava junto, mergulhado em alegria. Os repórteres descreviam aquilo como a maior festa do mundo. Mas havia um lado do desfile que poucos viam. O som abafado do rodo, o barulho das latas sendo empurradas pelo chão. Zeca estava ali, curvado, varrendo garrafas plásticas e copinhos de cerveja. Era um rosto comum entre centenas de garis, vestindo o uniforme laranja que se misturava com as luzes de neon. Para os foliões, ele parecia invisível. Ninguém notava o suor que escorria pelo pescoço, nem o ritmo que sua vassoura batia no asfalto. Só uma criança, parada perto da calçada, percebeu que aquele barulho não era só limpeza, era música. O senhor sabe tocar, tio? A menina perguntou, os olhos brilhando. Zeca sorriu, envergonhado, e deu de ombros. É só o som da vassoura, pequena. Mas quando todos se distraíram com a escola passando, ele não resistiu. Pegou 2 tampas de lata e começou a bater em um balde esquecido. Os sons se entrelaçaram com o surdo distante da avenida. O improviso tinha alma, tinha ginga, tinha samba. As crianças da favela onde morava já conheciam aquele segredo. À noite, quando voltava do turno, ele se sentava na escadaria da viela, tirava seus instrumentos improvisados, latas, pedaços de tubo, tampa de panela e começava a tocar. Algumas crianças batiam palma, outras dançavam. Mas fora dali, ninguém jamais o ouvirá de verdade. Enquanto o desfile prosseguia e todos vibravam com a estrela da escola de samba, Zeca suspirou. Olhou para os dedos calejados, ouviu o eco dos tambores oficiais distante, se voltou a empurrar o lixo para o canto. A pergunta da menina não lhe saía da cabeça. Por que o senhor não toca no desfile? Ele mesmo não sabia responder. Talvez porque, no Rio, talento nem sempre era visto. Às vezes, o brilho maior vinha do glitter que fazia alguém parecer importante, e não do ritmo que queimava dentro do peito. E assim, enquanto as câmeras de televisão se viravam apenas para os carros alegóricos, Zeca desapareceu mais uma vez na multidão, como se fosse apenas mais uma sombra da festa. Mas aquela noite não terminaria como todas as outras. Na manhã seguinte ao desfile, a cidade parecia acordar de uma ressaca de glitter. As ruas ainda estavam cheias de confete molhado, restos de fantasias e garrafas quebradas. Para Zeca, era só mais um dia de trabalho. O despertador tocou às 4 da manhã. O corpo doía, mas ele já conhecia aquela rotina. Café preto forte, sanduíche simples enrolado num guardanapo e aquele silêncio de quem vive em viela onde os fogos a noite anterior ainda ecoavam nos ouvidos. Zeca saiu com a vassoura ao ombro e encontrou Jorge, colega de serviço. Jorge nunca perdia a oportunidade de zombar. E aí, mestre da bateria? Já ensaiou com as tampas de panela hoje? Disse, rindo alto. Zeca apenas sorriu e respondeu com calma. Cada um tem sua música, parceiro. Você só não ouve. No fundo, doía. Não pelo sarcasmo, mas porque, lá no íntimo, Zeca acreditava que sua batida poderia ser ouvida. Após horas varrendo, o destino colocou novamente diante do ensaio da escola de samba de Dona Clarinha, estrela venerada do carnaval. O som das caixas ecoava a 2 quarteirões, como uma onda que puxava todos os foliões. Zeca encostou-se no muro, parando por alguns minutos só para escutar. Seus dedos começaram a bater no cabo da vassoura de forma instintiva, acompanhando a cadência do ensaio. Um assistente da escola, carregando caixas de instrumentos, passou apressado e, por um instante, ergueu a cabeça. Aquele contraponto rítmico soava mais limpo do que o ensaio oficial. Mas logo esbarrou em outros e seguiu, sem voltar. Para Zeca, ficou apenas uma sensação estranha, como se tivesse sido quase visto e logo apagado. Quando voltou para o serviço, guardou dentro de si aquele pequeno lampejo de esperança. Mas bastou voltar para casa naquela noite para o peso da realidade lembrá-lo do contrário. Marlene, a irmã, estava recostada em uma cadeira, tossindo. A asma dela piorava nos dias de poeira pós-desfile. Ele a ajudou com remédio, ajeitou um copo de água e tentou disfarçar a preocupação. Você devia descansar mais, Zeca. Essa rua não vai te dar nada além de dor nas costas.
Ele respondeu com um meio sorriso, sem coragem de confessar o desejo guardado. Mais tarde, na escadaria da favela, ele juntou as crianças de sempre e começou a batucar com suas latas. Mas diferente dos outros dias, seu coração estava pesado. Batia, sim, mas cada batida lembrava que o som ficava restrito àquele beco estreito. Será que minha música só nasceu para ecoar entre paredes sujas de viela? Pensou, enquanto os pequenos batiam palmas, inocentes. No dia seguinte, o ensaio de Dona Clarinha trouxe mais tensão. Ela parecia exausta e a voz falhava. Murmurava frases, tossia nervosa nos intervalos. Os organizadores cochichavam, aflitos. Zeca varria ao longe e observava. Sabia que alguma coisa não estava certa. E como em todo bom enredo de samba, o destino preparava sua síncope inesperada. O carnaval ainda estava só começando, mas para alguns, o espetáculo corria risco de desandar. O sol ainda nem havia se posto e a Sapucaí já fervia em expectativas. A multidão preenchia as arquibancadas, bandeiras coloridas balançavam e a imprensa disputava os melhores ângulos. Era a grande noite da escola de Dona Clarinha. O desfile que deveria arrancar lágrimas de emoção começou, no entanto, com cochichos entre os organizadores. Clarinha mal dava conta de cumprimentar a plateia. Sua voz simplesmente não saía. Nos bastidores, o desespero cresceu como incêndio em mato seco. Técnicos corriam, diretores discutiam, e o patrocinador principal ameaçava tirar o apoio se a apresentação fosse um fiasco. Clarinha gesticulava aflita, tentando forçar as cordas vocais, mas só conseguia tossir. O médico da equipe foi categórico. Acabou. Ela não pode cantar esta noite. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era como se o coração do carnaval tivesse parado de bater por alguns instantes. Lá fora, Zeca puxava seu carrinho de lixo, varrendo lata por lata enquanto observava de canto aquela confusão. Ouvia frases perdidas. Precisamos de uma solução. Não podemos cancelar. O povo vai nos engolir. Zeca suspirou. Encostou-se discretamente em um poste e começou a batucar o cabo da vassoura contra a lixeira, como quem descarrega nervos. O som, instintivo, começou baixinho, depois ganhou corpo e cadência. Foi então que um jovem assistente parou, gelado. Esse som. Quem é você? Perguntou, incrédulo. Zeca se assustou com o olhar arregalado. Sou só o Gari. O rapaz correu até o diretor, arrastando Zeca pelo braço. Ouçam. Escutem ele. Ali mesmo, no meio da confusão, Zeca foi empurrado diante de produtores desesperados. Ainda de uniforme laranja, segurava a vassoura como um escudo. Batuca, homem! Gritou alguém. Com mãos trêmulas, ele bateu 2 vezes, depois 4, depois deixou fluir a batida de roda que trazia guardada no peito desde menino. O espaço vibrou como se os tambores da avenida inteira estivessem acoplados em sua alma. Alguns arregalaram os olhos. Outros riram. Isso é ridículo. Um gari no palco? Zombou um dos organizadores. Mas o jovem insistiu. Ou isso, ou silêncio. E silêncio mata o desfile. Zeca olhou à volta. Todos encaravam, uns com desprezo, outros com raiva. O velho fantasma de seus fracassos retornou. Recordou-se do dia em que havia sido ridicularizado no ensaio de juventude, expulso sem direito a concluir um compasso. A vergonha apertou-lhe o peito como tamborim mal afinado. Eu vou falhar de novo, sussurrou para si mesmo. Foi então que ouviu um grito familiar, vindo de além do portão lateral. Vai, tio Zeca, mostra para eles. Era a mesma menina que, dias antes, reconhecera sua música na rua. O olhar dela, tão puro, cruzou dele, e nesse instante o medo virou força. Quando a sirene de início do desfile soou, não havia mais tempo para discussão. Um produtor o empurrou para dentro do carro alegórico principal, ao lado da rouca e aflita Dona Clarinha. Riram da cena, um gari, com vassoura em mãos, como peça improvisada de espetáculo. O público, surpreso, começou a vaiar. O que esse varredor está fazendo aqui? Murmuravam. Alguns gargalhavam, outros gritavam impropérios. Zeca fechou os olhos. Sentiu o suor descer pela testa, o coração batendo mais alto do que toda a bateria. Então, levantou o cabo da vassoura, inspirou fundo e começou sua batida. Primeiro tímida, depois firme, depois avassaladora.
Latas, balde, pedaços metálicos próximos foram usados como improviso quando a vassoura bateu neles. Em segundos, o ritmo engoliu o escárnio. E foi quando Clarinha, sem voz, entrou em cena como se fosse dançarina, deixando o corpo acompanhar as batidas que Zeca soltava no ar. O povo parou. A vibração cresceu. Palmas começaram a se unir. A zoeira virou silêncio respeitoso e, logo depois, explosão de aplausos. Uma arquibancada inteira começou a acompanhar o compasso de Zeca, transformando o sambódromo em um só coração. Ele não acreditava. Pela primeira vez, não era invisível. As primeiras palmas eram tímidas, quase incrédulas. Mas quando Zeca deixou suas mãos falarem a língua secreta do samba, a Sapucaí inteira vibrou. O batuque da vassoura contra a lata, as batidas compassadas no balde de metal, o improviso certeiro, tudo isso pulsava como se fosse o próprio coração da cidade batendo em uníssono. Clarinha, a grande estrela, transformou sua limitação em arte. Não cantou, mas dançou, rodopiando em torno de Zeca, transformando aquele improviso em espetáculo. A vaia que parecia inevitável virou um rugido de aplausos. Crianças, foliões, idosos, todos começaram a acompanhar o ritmo com palmas, com passos improvisados, com lágrimas nos olhos. Na arquibancada, os jornalistas disputavam espaço para registrar a cena. Quem é esse homem? Perguntavam uns aos outros. É um gari, nunca vimos nos ensaios. Respondeu alguém atônito. O público não queria saber de rótulos. Em poucos minutos, o sambódromo inteiro tinha se entregado à cadência daquele homem anônimo. O nome Zeca. Zeca, Zeca, começou tímido, mas se multiplicou como onda até virar um coro ensurdecedor. Lá longe, em casa, Marlene assistia tudo pela televisão pequena que mal sintonizava os canais. A cada batida, seus olhos se enchiam de lágrimas. Apertava o terço entre os dedos, emocionada. Eu sabia que sua música tinha força. Enquanto isso, Jorge, o colega zombeteiro, estava sentado em um bar na esquina. Quando viu pela tela, engasgou com a cerveja. Não é possível, esse cara é o Zeca mesmo, murmurou, embasbacado, enquanto os outros clientes batiam palma e vibravam com a transmissão. De volta a Sapucaí, os patrocinadores e diretores corriam nos bastidores, enlouquecidos. Televisões do mundo inteiro transmitiam aquela imagem, um gari transformando o carnaval em sinfonia percussiva com objetos descartados. Era a narrativa perfeita, a redenção da invisibilidade, o improvável que tocava fundo em todos. Depois de quase meia hora de desfile embalado por sua batida, os tambores oficiais voltaram a se alinhar com ele, como se obedecessem ao ritmo primitivo que ele comandava. Não havia mais dúvidas. O show fora salvo, não apenas salvo, mas transformado em um dos momentos mais memoráveis que o carnaval já vira. Quando a apresentação terminou, Zeca não sabia se ria, chorava ou tremia. Estava de pé, ofegante, cercado por Clarinha e pelos dançarinos. O público permaneceu de pé, aplaudindo e gritando seu nome. Ele, ainda de uniforme laranja manchado, tentou se esconder no canto. Mas era tarde, o mundo inteiro estava olhando para ele. No camarim improvisado, repórteres surgiram como enxame. Perguntas em todos os tons. Quem é você? De onde veio esse talento? Vai aceitar contrato com gravadora? Um dos organizadores, suando frio, correu para prometer mundos e fundos, aulas de música, contratos internacionais, chance de liderar uma bateria famosa. Zeca ouvia, atônito, sem saber o que responder. E então, no meio da confusão, ele apenas disse uma frase calma que pegou todos de surpresa. Eu só quero uma coisa. O silêncio foi imediato. Todos se inclinaram para ouvir qual pedido aquele homem faria. Dinheiro, fama, uma carreira de artista. O pedido que sairia da boca de Zeca não seria o que esperavam, e mudaria o tom da noite inteira. O camarim fervia de microfones, câmeras e promessas. Os patrocinadores falavam em cifras altíssimas, propostas vinham aos montes, aulas particulares, shows internacionais, capa de revista. Cada voz parecia competir pela atenção de Zeca, que permanecia parado, ainda vestindo o uniforme laranja, com os olhos marejados de quem mal acreditava no que tinha acabado de viver. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. O burburinho cessou. Foi então que falou,
com a mesma calma solene de quem solta uma batida de tamborim no compasso certo. Eu só quero uma coisa. As câmeras se aproximaram. O público, em casa, se inclinava instintivamente para ouvir. Zeca respirou fundo e revelou: quero que todos os garis do Rio recebam uniformes novos. Quero que a cidade olhe para a gente com respeito. Porque sem nós, o carnaval não começa e também não termina. As palavras ecoaram mais fortes do que qualquer solo de bateria. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Depois, uma explosão de aplausos, gritos, abraços. Repórteres tentaram repetir a frase em uníssono, buscando capturar aquele momento histórico. Dona Clarinha, emocionada, segurou a mão do novo protagonista e murmurou: você deu mais voz hoje do que eu jamais poderia. Na arquibancada, o público começou a cantar uma melodia improvisada, repetindo o nome dele entre batidas de palma. Zeca, Zeca, Zeca. A vibração não veio só do ritmo que ele havia tocado, vinha da lição poderosa de dignidade. Na favela, as crianças corriam pela rua simulando sua batida com varetas de madeira e garrafas vazias. Naquele beco estreito, a música de Zeca não era mais segredo, era símbolo. Marlene, assistindo da televisão velha, não conseguiu conter as lágrimas. Com voz embargada, sussurrou: agora o mundo enxerga você, meu irmão. E o mundo enxergava mesmo. Nas manhãs seguintes, jornais estamparam manchetes como o gari que salvou o carnaval. Alguns políticos aproveitaram para aparecer ao lado dele, mas Zeca não se deixou iludir. Continuou varrendo as ruas, uniforme laranja brilhando novo, presente vindo da promessa cumprida. Quando passava, contudo, algo havia mudado: os olhares. As pessoas batiam palmas no ritmo de seu compasso, algumas crianças paravam para bater latas junto a ele. Outros apenas acenavam, como quem reverencia o maestro oculto da cidade. Mais uma vez, o rio amanheceu após dias de festa. Confetes espalhados, vidros vazios, serpentina grudada no chão quente. Zeca curvou-se, vassoura em mãos, recomeçando seu trabalho. Mas havia um detalhe diferente. Cada passo do varredor agora ecoava como música nas mentes de quem passava. Ele já não era invisível. Era o homem que tinha lembrado a todos de onde vem a verdadeira força do samba, não dos holofotes, mas as mãos do povo. O sol nasceu forte, iluminando as ruas ainda úmidas. Ao varrer um canto qualquer, Zeca sorriu sozinho, murmurando o compasso baixinho. E enquanto crianças batiam palminhas atrás dele para acompanhá-lo, ficou claro: sua música permaneceria eterna, não porque ocupava palco, mas porque habitava os corações. Encerrando o desfile mais inesperado da história, o gari sambista voltava ao trabalho. Mas desta vez, cada grão de confete carregava o som da sua vitória.